Então, dando seguimento à nossa reflexão acerca da exortação apostólica, nós agora no segundo capítulo vamos dividir ele em pelo menos duas partes, porque podemos dizer que aqui está o coração do sentido dessa exortação e das razões pelas quais ela nos conduz à vivência de uma espiritualidade renovadora da igreja e da sociedade. O título desse segundo capítulo é exatamente Deus escolhe os pobres. E já a primeira expressão que nós encontramos aqui no texto dessa exortação apostólica é a opção preferencial pelos pobres. E precisamos recordar com veemência aquilo que o Papa nos lembra aqui nesta exortação. Ele vai dizer, esta preferência nunca diz respeito a um exclusivismo ou uma discriminação em relação a outros grupos, que em Deus seria impossível. Pelo contrário, ela pretende sublinhar o agir de Deus que por compaixão se dirige à pobreza e à fraqueza da humanidade. E que, querendo inaugurar o reino de justiça, fraternidade e solidariedade, tem particularmente a peito aqueles que são discriminados e oprimidos, pedindo-nos também, a nós que somos sua igreja, uma decidida e radical posição em favor dos mais fracos. E aí, nesta primeira fase do segundo capítulo, o Papa Leão nos ajuda a perceber que essa opção preferencial pelos pobres de Deus, que tem que ser também a nossa, tem o ápice da sua revelação na pessoa de Jesus. Vai dizer lá no item 17, é um resgate do Antigo Testamento, e eu acho bonito esta expressão que ele usa assim, compreende-se as numerosas páginas do Antigo Testamento, nas quais Deus é apresentado como amigo e libertador dos pobres, aquele que escuta o grito do pobre e intervém para libertar, fazendo menção aqui ao Salmo 34, no 7º versículo. Deus, refúgio do pobre, por meio dos profetas, e que ele sublinha o profeta Amós e o profeta Isaías. Seria interessante a gente fazer o exercício de leitura desses dois livros da Sagrada Escritura para podermos entender aquilo que é posto aqui, atribuído a esta fase do Antigo Testamento, que denuncia as iniquidades contra os mais fracos e exorta o seu povo, Israel, a renovar o culto a partir de dentro. E aqui tem algo muito importante que nós não podemos desprezar, em que é posto nessa exortação apostólica, porque não se pode rezar nem oferecer sacrifícios quando, ao mesmo tempo, se oprime os mais fracos e pobres. Eu acho que a questão fundamental para a nossa reflexão, para a nossa caminhada nessa Jornada Mundial dos Pobres de 2025, aqui se situa exatamente na renovação da Igreja, quando muitas vezes a religião pode significar para nós uma causa de distração ou uma causa de disfarce. Quem é o homem bom? O que é o homem bom, a mulher boa? Aquele muito religioso que oferece muitos sacrifícios e que faz muitas orações. Será que não devemos olhar a partir dessa exortação na possibilidade de nossas orações e nossos sacrifícios produzirem transformações éticas e estruturais em nossos corações, a fim de que nós façamos o mesmo que Deus fez por nós e pede que nós façamos pelos outros. Nos tornemos homens e mulheres bons por opção clara de continuidade da missão do próprio Filho, que no próximo subtítulo, desse segundo capítulo, é chamado de Jesus, o Messias pobre. Bonito perceber isso. Como não foi por acaso e nem pela meritocracia, que já fora, ou ausência da meritocracia que já fora posto pelo Papa no final do capítulo anterior, que Jesus é o Messias pobre. O espanto que as pessoas tinham, de fato, na época de Jesus é que esperavam um grande rei, alguém muito forte. E aí aparece aquela figura nascida ali em Belém, um galileu, alguém que não era nem do palácio e nem muito menos de dentro do templo.
o Papa nos recorda, ele, na sua encarnação, esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo para si, tornando-se semelhante aos homens e sendo, ao manifestar-se, identificado como homem, fazendo aí menção a Filipenses 2, versículo 7. Tem uma expressão usada aqui pelo Papa Leão que é muito bonita para a gente poder, neste início do segundo capítulo, refletir, né? Quando ele vai falar que Jesus, este pobre, já quando nasce, né, assume a miséria. Não havia lugar para ele na hospedaria, né? No início da sua vida pública, ele é expulso de Nazaré. Depois vai dizer, depois ele é expulso de Nazaré, exatamente depois dele ter abrido o livro e lido ali o momento em que diz que o ano da graça se cumpre nele, e este ano da graça significa exatamente a libertação dos pobres, o momento em que os pobres se rejubilam, né? Então, esse Messias, pobre, mas também como Messias dos pobres e para os pobres, né? Um artesão, um carpinteiro, né? A referência, o Papa faz questão de lembrar aqui, uma categoria de pessoa que vive do seu trabalho manual, que não possui terrenos, que eram considerados inferiores em relação, por exemplo, aos agricultores. Outro resgate bíblico aqui que nos mostra a opção pelos pobres de Deus na pessoa de Jesus é a oferta que é feita lá no Evangelho de Lucas 2, 22 a 24, né? A oferta de rolinhas e pombas no templo, que segundo a prescrição dos livros, que está em Levítico, do livro de Levítico, segundo o costume da época, era uma oferta dada pelos pobres no templo, né? É bonito aqui, também, nesta primeira fase do segundo capítulo, que o Papa nos recorda que ele nasce pobre, a experiência da manjedoura, da rejeição, do estábulo ali, e morre assumindo a maior miséria humana. Primeiro que a maior miséria humana, a morte, né? Ele não precisava morrer, mas ele assume essa condição para poder definitivamente deixar claro que todas as nossas misérias, na opção que ele faz pelos pobres, na opção que ele faz pela humanidade em toda a sua fraqueza, é assumida de ponta a ponta na sua vida. Olha que bonita essa parte ali do item 20 do segundo capítulo. Na verdade, ele é o mestre itinerante cuja pobreza e precariedade são sinais do vínculo com o Pai, e são pedidas também a quem deseja segui-lo no caminho de discipulado, precisamente para que a renúncia aos bens, às riquezas e às seguranças desse mundo seja um sinal visível de ter se confiado a Deus e a sua providência. Aqui há um aspecto de espiritualidade importante para a nossa reflexão. Meu Deus, mas eu estou fazendo da minha vida uma luta para viver bem, para ter conforto, etc. e tal, e agora vem o Papa dizendo que se confiar a Deus é se desprender disso. Mas tem uma palavra-chave nesta parte do segundo capítulo, que é as riquezas deste mundo, né? E a gente pode lembrar, nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, né? A gente está apegado a quê exatamente? Como às vezes corremos o risco de nos apegarmos às seguranças deste mundo e nos esquecermos das verdadeiras seguranças, que são aquelas que vêm de Deus. Seguindo no segundo capítulo, nós encontramos Jesus na sinagoga, né? Novamente lendo aquela passagem em que ele lê o livro na sinagoga, explica as palavras, aplicando a si mesmo, né, aquilo que o profeta Isaías escreve. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. E aí a gente vai vendo o ministério de Jesus, abrindo os olhos dos cegos, curando os leprosos, ressuscitando os mortos, anunciando o Evangelho, né, e na máxima do discurso da montanha, felizes, bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus.
Compreende-se, então, o Papa Leão nos diz, que deriva da nossa fé em Cristo, que se fez pobre e sempre se aproximou dos pobres e marginalizados, a preocupação pelo desenvolvimento integral dos mais abandonados da sociedade. Aqui tem um cheiro de Laudato Si, né, quando se diz o desenvolvimento integral dos mais abandonados da sociedade. Não há desenvolvimento quando não é integral. Não há possibilidade de dizer que estamos numa sociedade saudável e que somos uma igreja seguidora de Cristo quando a gente se contenta com desenvolvimento parcial, que exclui alguns dos nossos irmãos e irmãs. Como questão de fundo para a nossa reflexão, aqui é a gente tentar entender e talvez fazer um comparativo das imagens contemporâneas que a gente tem de Jesus, né? Como a gente entra numa dimensão, talvez poderia dizer, usar a expressão psicodélica de um Cristo triunfal, e às vezes corremos o risco de nos esquecermos desse Messias pobre e para os pobres, né? E a igreja cria esta imagem de Jesus, esquecendo a fundamental imagem que é a clareza da revelação da opção de Deus, e às vezes reproduz isso na sua maneira pastoral. Então, vamos usar um exemplo simples, né? Quanto que a gente gasta nas nossas comunidades para o empoderamento visual, simbólico da nossa igreja, e o quanto a gente gasta em termos de recurso, de força, para o cuidado com as pessoas. Que igreja é a igreja mais cristã? Aquela que tem grandes e brilhosos e majestosos templos, ou aquela que apresenta resultados na vida das pessoas a partir das obras sociais? E aqui a gente pode até começar a pensar de maneira mais profunda nesse caminho nosso de reflexão, que a gente quer desembocar num encontro de solidariedade de maneira orgânica, né? O não correr o risco de cair num extremo e nem no outro, o não confundir uma igreja simples, humilde, que investe força, recurso no cuidado com os pobres, com o desprezo à dignidade da liturgia, enfim, nós acabamos de celebrar, né, a dedicação da Basílica de Latrão, né, a igreja física, o santuário físico, o nosso corpo, mas também a igreja, o santuário concreto, como um espaço que inspira aquilo que nós almejamos, que é a Jerusalém Celeste. Então, vamos parar por aqui neste dia de hoje, nesta segunda parte do nosso segundo capítulo da exortação de Lex Te, Eu Te Amei, do Papa Leão, neste nosso caminho de reflexão.